E hoje nós vamos continuar, e vamos falar sobre milênio e eternidade. Aliás, a semana que vem nós vamos falar um pouco sobre Israel e o povo judeu e a sua relação com aquilo que temos no sinal dos tempos, naquilo que envolve os últimos dias. E vamos então pensar um pouquinho sobre milênio e eternidade, conforme nós vemos aí e vendo o texto de Apocalipse 20, que é o texto que fala diretamente sobre a questão do milênio ou daquilo que é chamado de os 1000 anos que estão relacionados com o final dos tempos. Vamos observar o texto dizendo o seguinte: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, conforme nós vemos aí. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Veja que nós estamos aí no capítulo 20, Apocalipse termina o Novo Testamento, a Bíblia, no capítulo 22. E aqui, nesse momento final do livro, que pega exatamente esses 3 capítulos, falando do desfecho para introduzir a realidade da eternidade, fala-se então desses 1000 anos e da prisão de Satanás, conforme a visão que João tem. Isso então é destacado no texto, e nós vamos ver a sequência que diz o seguinte: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, provável referência às pessoas que morrem por causa de uma tribulação intensa e são mortos por sua fé. E aí eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Os escravos antigamente eram marcados na testa e na mão como propriedade. Por isso que a imagem é destacada aqui e envolve o domínio do anticristo. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Veja que aparecem 2 ressurreições. Uma primeira ressurreição antes dos 1000 anos e uma segunda depois dos 1000 anos. Aí o texto vai dizer: esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Como é que essa realidade dos 1000 anos ou do milênio tem sido entendida na história da fé cristã? Você pode ver, existe uma visão que predominou mais ou menos do século IV até o século XIX na história da cristandade, que ao ler o texto de Apocalipse diz: olha, tudo isso aqui é uma coisa absolutamente simbólica. Não vai haver um milênio no futuro. O que existe, na verdade, é o reino de Cristo a partir dos céus, com aqueles que são salvos e chegam lá, e, portanto, esse reino é um reino espiritual dos céus, e tudo que tem aqui é simbólico. Mas como é que tem 2 ressurreições? Não, a primeira ressurreição é quando a pessoa se converte, a segunda é quando ele vai estar na presença de Deus ressurreto. Essa perspectiva surgiu, ela não era a maneira da igreja primitiva entender o texto. Ela só surge a partir do 4º século com Agostinho. Agostinho, no momento em que a igreja cristã tinha se tornado predominante, e ela vai inclusive assumir o poder do Império Romano, com a chamada conversão de Constantino, o que vai ter lugar nesse momento é a ideia seguinte: olha, o reino de Deus chegou, porque agora o Estado é cristão. Agora nós temos uma realidade que as nações deixaram de ser enganadas por Satanás, portanto o milênio é agora.
Então se entende que a era da igreja, Cristo reinando desde que ele cumpriu a sua obra e depois vem a eternidade. Uma visão inclusive muito simples. É muito difícil, na minha maneira de entender, sustentar a posição amilenista, porque tem várias dificuldades em que essa posição tem pouca capacidade de responder algumas perguntas que são levantadas conforme nós entendemos. Aí, o que acontece? Especialmente no final do século XIX, em determinados ambientes evangélicos, começou a surgir uma outra maneira de entender. Essa maneira de entender, basicamente, é chamada de maneira pré-milenista. O que quer dizer isso? Que esses 1000 anos são uma realidade futura, que vai acontecer na Terra e que Cristo haverá, antes da eternidade, de reinar aqui na Terra, trazendo a redenção para a criação e estabelecendo o seu reino aqui. E, portanto, essa visão pré-milenista, ela diz o seguinte, que a era da igreja vem, ela é interrompida quando começa, vamos dizer, a primeira parte da vinda de Cristo, acontece a ressurreição e vem o milênio. Depois do milênio acontecem algumas coisas, como a última batalha entre o bem e o mal, até que entre o que é chamado de eternidade. Só que essa maneira pré-milenista, como começou na história recente, ela é chamada de pré-milenismo pré-tribulacionista dispensacionalista. Vou tomar um copo d'água, porque agora complicou a nossa vida aqui, né? Mas resumindo, o que foi essa visão? É a visão que afirma o seguinte, que quando forem começar de fato as últimas coisas, depois dos sinais que aparecerem, a igreja é arrebatada e vai embora daqui quando for surgir o anticristo, e começa o período da grande tribulação. Essa posição você vê no famoso filme e livro chamado Deixados para Trás, que ficou popular. E a ideia é que a igreja então não passa por tribulação nenhuma e vai embora antes do reinado do anticristo, e ela volta com Cristo no final dessa tribulação para começar o milênio. Essa perspectiva também tem uma série de dificuldades, e até porque tem algumas questões colocadas sobre a maneira como vai acontecer o milênio, uma série de coisas que leva a gente a pensar um pouco sobre o assunto. Diante disso, a posição que parece mais razoável é uma posição pré-milenista que admite a realidade de que a igreja passa pela tribulação. E há várias razões para isso, mas essa posição, ela é a posição da igreja primitiva. E é a posição que foi chamada, historicamente, de pré-milenismo histórico, que vocês vão ver com mais atenção em detalhe. O que acontece? A igreja vai caminhando na história, começam a surgir, como a gente viu na nossa primeira mensagem. Mas eu não vi a primeira mensagem. Está lá no canal do YouTube. Você pode rever, prestar atenção se você quer estudar sobre o assunto. Se você não quer estudar, você liga e abaixa o som, porque aí você não aprende absolutamente nada. Mas, diante dessa realidade, o que acontece? A igreja vem, começa os sinais. Quando o anticristo for surgir, iniciar a sua perseguição contra Cristo e tudo que tem a ver com o reino de Cristo e contra o povo de Deus, então começa essa tribulação que atinge toda a realidade da igreja. No final da tribulação, vai acontecer o momento propriamente da segunda vinda, quando acontece a ressurreição e o arrebatamento. O povo vai se reunir com Cristo e estarão vindo com Cristo para iniciar o milênio, que é exatamente o reino de Cristo na terra. Não é um reino na eternidade no céu ainda. E finalmente, depois do milênio, aí sim, para isso ficar um pouco mais claro, aqui tem um quadro que dá uma ideia, nem todos os aspectos são necessariamente exatos, mas aqui dá para a gente ver, tá vendo? A era da igreja aqui, quando a coisa fica difícil, começa o que é chamado da grande apostasia.
que a gente viu, segundo Tessalonicenses capítulo 2. E esse momento começa propriamente o surgimento do anticristo, quando ele reina e acontece o período da grande tribulação. Tribulação sempre existiu na realidade da igreja, existe na igreja primitiva, mas existe uma chamada tribulação que nunca houve na terra e nunca jamais haverá. E Jesus fala sobre ela e essa tribulação intensa acontece. No final desse período acontece a ressurreição, chamada primeira ressurreição. Veja que bem-aventurados são os que ressuscitam antes dos 1000 anos e juntamente, nesse momento, quem não estiver morto, estiver vivo, é transformado. A ideia de 1 Tessalonicenses capítulo 4, arrebatado, com corpos glorificados, e então acontece a volta de Cristo, inicia-se o milênio quando Satanás é preso. Nesse momento, os judeus reconhecem o Messias Jesus, e aqui, alguns colocam a batalha do Armagedon aqui, mas mais provavelmente ela, na verdade, acontece nesse contexto aqui. E no milênio, nós vamos ver essa realidade do domínio de Cristo sobre a terra. E a gente ouve isso e fala, mas será que as coisas são tão assim físicas? Muito seguramente sim. Lembre-se que quando a Bíblia fala do anticristo, ela menciona a expressão a abominação desoladora, o sacrilégio terrível, fala que ele se coloca no lugar santo e exige adoração para si. E que lugar santo essa pessoa pode se colocar? Só pode ser dentro de um templo em Jerusalém, se proclamando o Messias. Não tem um outro lugar que ele vai fazer e que possa ser visto como tal. Então vamos ver isso com mais clareza. E olha a continuação do texto falando sobre o assunto. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Aparece aí Gog e Magog, e a fim de reuni-las para a batalha. O número desses é como a areia do mar, é enorme, né? As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então veja a descrição da continuação daquilo que acontece depois do milênio, a vitória do bem de Cristo sobre o mal e a condenação das forças das trevas. E prossegue o texto. Depois eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontraram lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que deles havia. Cada um foi julgado de acordo com aquilo que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O que acontece? Porque é que a gente afirma a realidade de que a igreja passará por uma grande tribulação. Primeiro, está muito claro no contexto da igreja primitiva que a tribulação era a marca registrada da igreja. Se a gente fosse encontrar qualquer cristão do primeiro, segundo, terceiro século e falasse para ele, a igreja não vai passar pela grande tribulação, eles diziam, mas que negócio é esse? Isso não faria o mínimo sentido, porque era o que eles conheciam. A igreja sempre enfrentou fortemente no primeiro século, através da história, e haverá de enfrentar nesse momento final. O segundo, é que os documentos do Novo Testamento são enviados para a igreja. E eles alertam sobre isso. E a ideia de que os cristãos não vão estar na tribulação, que a tribulação vai atingir somente os judeus, ela não faz muito sentido. É como se Deus tivesse mandado a mensagem para o grupo errado. E é interessante, segundo Tessalonicenses capítulo 2, porque o texto de 2 Tessalonicenses diz
que a vinda de Cristo não acontece sem que aconteça o que antes? Duas coisas. Apareça a apostasia e, além da apostasia, seja revelado o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O anticristo. Se a igreja vai embora antes do anticristo, avisar a igreja que eles vão ver a apostasia e o surgimento do homem do pecado não faz sentido. Então, parece que há muito pouca razão para a gente não entender que as coisas vão ser assim. Tanto é que quando Jesus fala no sermão que envolve o fim dos tempos, que aparece em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, veja o que ele diz em Mateus 24. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Quer dizer, imediatamente no fim da tribulação, mensagem deixada nos evangelhos. Ele virá com poder e grande glória, enviará os seus anjos com grande som de trombetas, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então veja que os eleitos são reunidos logo depois dessa tribulação. Parece claro que a tribulação faz parte do futuro que a igreja de Cristo vai enfrentar. Terminando o momento da tribulação, quando chegar a hora da redenção propriamente dita, acontece esse arrebatamento da igreja junto com a ressurreição, que é a primeira ressurreição dos salvos, os que ressuscitam antes dos 1000 anos, conforme Apocalipse 20. E veja lá, olha o que o texto diz: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Não são uma só, tem primeira e segunda. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, acontece isso, e aí nós vamos tentar entender qual é a lógica, o sentido dessa ressurreição que é acompanhado na sequência pelo milênio. Por que que uma visão de milênio puramente espiritual não fez sentido na história da igreja, né? Primeiro, porque nós temos muitas profecias do Antigo Testamento que nunca foram cumpridas. O cristão, pela metade, que está sem sintonia com a Bíblia, vai ler texto bíblico e não tem interesse. Por quê? Porque a cabeça dele tem outra coisa, que não tem sintonia. Por isso o texto não faz sentido. Porque é difícil ler e prestar atenção. Porque ele acredita em outra coisa que nada tem a ver com o texto. As profecias do Antigo Testamento, que aparecem nos profetas maiores e menores, muitas delas a gente consegue achar o cumprimento. E tu, Belém Efrata, de ti surgirá aquele cujos ombros estará o governo. A gente sabe que Jesus nasce em Belém, ele é o Messias. Mas tem um monte de profecias. Algumas delas antes do exílio do povo na Babilônia e outras depois, que nunca se cumpriram em lugar nenhum. A pergunta é, como é que vai ser essas profecias? Quando é que elas vão acontecer e onde? A visão espiritualizante transforma tudo isso numa espécie de vitamina e diz, não, isso acontece simbólica e espiritualmente na vida da nossa igreja. Mas é muito difícil que tantos detalhes específicos possam ser percebidos dessa maneira. É uma forçação de barra no sentido do texto pretendido pelo autor. Então, a pergunta é, se essas profecias parecem estar falando de uma realidade que não se cumpriu na história, não se cumpriu no Novo Testamento, e elas não falam da eternidade, quando é que elas vão acontecer? A resposta é, vai haver um momento que não tem nada a ver com céu, que não tem nada a ver com coisa espiritual, que será na terra, né? Vocês lembram do hino antigo que dizia sobre Cristo Jesus? As nações e os reis da terra com poder governará. É isso mesmo. Então, diante dessa realidade, é necessário que isso venha fazer sentido num reino de Cristo na terra. Depois, a convicção da igreja primitiva. A igreja primitiva nunca, pegar cristão do 1º, 2º, 3º século, ninguém nunca pensou desse jeito. Só depois que o cristianismo foi numa outra direção e foi platonizado,
Quer dizer, o pensamento de Platão dizia o seguinte: qualquer coisa da matéria inferior é uma coisa material, e a coisa que é de Deus tem que ser espiritual, etérea, e não tem qualquer ligação com a matéria. A Bíblia não pensa assim, isso é pensamento pagão. É pensamento que existe em outra visão. A ideia bíblica envolve a redenção da criação. Ou você acha que na eternidade Deus vai fazer o quê? Destruir toda a imensa criação de bilhões e vai fazer as fumacinhas dos filmes, né, para a gente ficar flutuando e pisando em nuvenzinha e vivendo dentro de uma realidade que nunca é descrita no texto bíblico. Portanto, essa era a convicção da igreja primitiva. Depois, o reino de Cristo, Jesus veio para reinar, ser rei. Ele veio inicialmente como servo sofredor. E o reino de Deus começa na nossa vida, mas ele reinará de fato em plenitude. E o cumprimento desse reinado de Cristo se dará, então, nesse segundo momento, quando de fato ele vai ser aclamado. E o Salmo 2, na sua plenitude, quando todos vão reconhecer esse rei, vai se cumprir. E finalmente, a ideia da redenção da terra e da criação. Lembre de Romanos 8? Romanos 8 diz que a própria natureza, os bichos do zoológico, a girafa, o hipopótamo e o leão, estão aguardando a redenção. Vai aprender escatologia no zoológico, talvez tem muita coisa lá. Como é que os animais, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. É a ideia do Cristo que não apenas salva, mas traz a redenção de tudo. Desse Jesus que morre nele, todas as coisas subsistem e a redenção atinge a criação e a redenção de tudo. Todo esse universo extraordinário é criado só como uma fantasia passageira e Deus desaparece e a gente vai virar algodão doce de filme de Hollywood. Não é o caso. Portanto, a redenção da terra e da criação tem todo sentido. Eu vou mostrar só um texto, você vai ter muitos deles. Você pode ver muitos textos em Isaías, muitos em Zacarias, que você não encontra a plena realização desse texto em nenhum momento da história. Por exemplo, Isaías 11, que fala do ramo que surge do tronco de Jessé, que é o Messias. Jessé é o pai de Davi, que é o reino que vai vir no futuro, uma profecia messiânica. Das suas raízes brotará um renovo. Isso é claramente apresentado com Jesus. Quando Jesus ele é chamado de Nazareno. A palavra hebraica Natseret é quase igual a Netzer, que é exatamente essa palavra que quer dizer broto, renovo. Por isso ele é chamado de Nazareno, porque tem a conexão na própria língua original. O Espírito do Senhor vai repousar sobre ele, Espírito de sabedoria e entendimento, que traz conselho, poder, o Espírito que traz conhecimento e temor do Senhor. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Isso não aconteceu ainda, para você saber, né? A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade do seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo passarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. É bom prestar atenção, a pessoa não percebe o lado escatológico e vai no Butantã levar o filho, não é assim. Não é agora, é futuro. A criança colocará a mão no ninho da víbora, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Referência a Jerusalém. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías fala isso em Judá, no momento em que só ali se conhece o Deus verdadeiro. E ele está dizendo que nessa época futura de restauração, tem profecias impressionantes, por exemplo, que diz, Isaías 19, que um dia o Egito, a Assíria e Israel estarão juntos. E que haverá uma estrada ligando o Egito, a Assíria, passando por Israel, e os três adorarão o Senhor. Egito e Assíria, historicamente, foram inimigos tremendos dessa redenção futura. Isso nunca aconteceu. Portanto, o que a gente vai perceber? O texto prossegue e diz, naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Falar isso naquela época é impressionante. Que será como uma bandeira para os povos e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros e no mar.
ou seja, o povo de Israel que haveria de ser espalhado, nessa época de Isaías ainda não foi, e ele diz que eles seriam trazidos de volta. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. E é impressionante, Israel, o povo judeu único que foi disperso em todo o mundo e manteve a sua cultura, sua identidade por 2000 anos, e nas últimas décadas retornou em massa para a terra de onde tinham saído há tanto tempo atrás, mostrando a relação com essas profecias. Então, olhando mais uma vez, a gente vê grande tribulação, anticristo, ressurreição primeira com arrebatamento, início do milênio que acontece aqui, e esse reino de Cristo na terra, trazendo redenção para essa criação, ele no final tem uma situação de complicação conforme o texto mesmo nos revela. O que o texto nos diz? Vai dizer que Satanás é solto e que haverá uma batalha final. Termina os 1000 anos, Satanás é solto, reúne aqueles que vêm aí dos 4 cantos da terra, né? E Gog e Magog para a batalha nessa grande exército como a areia do mar, e eles são destruídos pelo poder de Deus com o fogo que desce do céu. Isso quer dizer que depois desse milênio existe um espaço final para a última batalha entre o bem e o mal, conforme o texto bíblico nos revela. E, terminando, nós vamos ver o que o texto vai nos dizer, que logo depois disso aparece diante de João a visão de um grande trono branco. E nesse trono branco vai estar o momento de julgamento, né? O céu e a terra fogem da sua presença, e os mortos aparecem ali e são julgados de acordo com tudo o que está escrito nos livros. E aquele que não foi encontrado no livro da vida, ele é afastado da presença de Deus e é lançado no lago de fogo. Mostrando que no final existe o juízo de Deus. Deus é justo e precisa agir em conformidade com a sua justiça. E aí sim, depois nós temos o quê? Os sinais inicialmente, a grande tribulação com o anticristo, aí a primeira ressurreição, juntamente com o arrebatamento, na sequência, o milênio, o reino de 1000 anos de Cristo sobre a terra, e terminando aí, nós temos a Satanás solto e a última batalha do bem e do mal, a batalha do Armagedon, Apocalipse capítulo 16, e finalmente a gente tem a eternidade, que não significa que é a destruição da realidade para que as pessoas vivam numa situação de afastamento do mundo criado. Parece que o ambiente da eternidade envolve o fim da separação entre céu e terra. Você viu o Apocalipse? A Nova Jerusalém desce do céu. E nós não temos mais distância da presença de Deus e viveremos na sua presença para sempre, provavelmente servindo a Deus no universo criado e dentro daquilo que for tarefa de Deus para a nossa vida na eternidade. Não significa, porque tanto é que você vê que a fé cristã não trabalha com o conceito de reencarnação, a ideia de ressurreição, de retorno ao corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, detalhamento sobre a questão do corpo glorificado. Portanto, nós devemos estudar essas coisas, porque a palavra de Deus nos revela, nós precisamos dar a devida atenção, e isso é muito importante porque você ouve um ensinamento errado nessa área, a sua vida está complicada. Surge um maluco se apresentando como profeta, como alguém especial, como tem surgido, sujeito desavisado que não conhece, entra na conversa. Surge alguém dizendo, não, olha, Cristo apareceu lá em casa ontem à noite e disse que ele vai chegar amanhã cedo. O sujeito vende as coisas tudo e vai lá e faz uma grande bobagem. Surge alguém dizendo, não, Cristo não volta mais. Na verdade, ele volta espiritualmente, ele volta no coração de cada um. Quando você aceita Cristo, já é o final dos tempos. Também não é isso que a Bíblia ensina. É necessário que você entenda
é necessário que você se posicione diante de Deus e você assegure diante do trono branco se você está com Cristo ou você não deu espaço para Cristo na sua vida e não tem redenção. Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração nessa manhã.